Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã, conosco em nossa Escola de Formação São João 23, aqui em nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, na Diocese de Pesqueira, na cidade de Arco Verde, em Pernambuco. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula, a mais um encontro, a mais um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, como fazemos todas as segundas e quartas-feiras em nossa Escola de Formação. Neste horário, nós paramos para estudar os elementos pertinentes ao Catecismo da Igreja Católica. Saúdo a você que está comigo em qualquer lugar, seja aqui na cidade, no estado, no país, até fora, que nos acompanha agora neste momento de orientação, de instrução, de estudo sobre o novo Catecismo da Igreja Católica. Eu quero começar mandando um abraço para as mensagens que nos chegaram aqui. Eu vou iniciar registrando aqui uma mensagem, um conteúdo que eu recebi de Wagner Kopaczewski, lá de São Paulo. Ele diz assim: sou de São Paulo e acompanho com assídua vontade o curso sobre o catecismo. Muitíssimo edificante, que Deus ilumine imensamente o Padre. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu contato da última aula que você esteve conosco. Aqui também Felipe Maciel. Boa noite, Padre. Deus abençoe e assiste todas as mensagens. Hoje eu aprendi coisas do catecismo e tenho 65 anos, sou batizada, foi alguém do Felipe que colocou. Fiz a primeira comunhão, é a Crisma e Fátima Medeiros, exatamente, Fátima Medeiros, que usou a rede social do Felipe. A Fátima Medeiros, que mora aqui em Arco Verde. E depois também nós temos registrando aqui o contato de nossos queridos irmãos de Guarulhos, Lourdes, que esteve aqui conosco, nos visitou e já acompanha. Ela diz: estou acompanhando e amando as aulas. Lá na paróquia Santa Cruz do Taboão, em Guarulhos, acompanha a gente então na nossa formação. Mande seu recado, pode mandar seu recado para o nosso Zap, ou mande seu recado para o nosso YouTube. A gente vai registrando aqui esses recados às pessoas que estão conosco em vários estados, vários lugares nesse país afora. Nós vamos então pedindo que você se identifique, já coloque aí a sua cidade, o seu estado onde você está, acompanhando a gente na nossa formação. E nós vamos hoje tentar buscar os nomes das pessoas também junto com a cidade, para que a gente possa citar também o seu nome, que está acompanhando a gente em algum lugar, quem está acompanhando a gente e onde está acompanhando a gente. É importante que a gente valorize também isto. Nós vamos então começar o nosso estudo do catecismo, como sempre fazemos, colocando nas mãos de Deus, sob a luz do Espírito Santo, os estudos nossos desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então continuar com o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Eu hoje vou pegar este capítulo que nós ficamos para iniciar hoje, o artigo 3º, a partir do número 456. Esses próximos artigos, que vão se estendendo aqui adiante, o parágrafo 2, 1 e 2 do Catecismo, até o número 511, esses dois parágrafos aqui, eles são cristológicos. Significa que eles vão tratar, nós estamos estudando o símbolo da fé, o credo, e estamos estudando cada parte do credo, cada verdade de fé do credo, cada proposição de fé do credo, estudando minuciosamente. Então nós estamos na parte do credo que diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nós já vimos no encontro passado a filiação única de Jesus, e aqui entramos agora no artigo 3º, quanto ao Filho de Deus que se fez homem, que se fez carne.
Olhando então para esse capítulo, parágrafo 1º do artigo 3º, nós vamos começar com uma pergunta que sempre intrigou muito as pessoas e a própria Sagrada Escritura faz esse questionamento e a gente sempre fica tentando imaginar o que se passou no coração de Deus quando Ele quis ser um de nós. A pergunta é, por que Jesus se fez gente? Qual o fundamento de Deus querer ser humano? Isso faz parte de uma matéria chamada antropologia teológica. E, ao mesmo tempo, de outros conteúdos da teologia que vão explicar, naturalmente, com raiz fundante na cristologia. Vamos tentar entender, primeiro pelo lado muito racional e muito humano, por que Deus quis ser um de nós na pessoa de Jesus. Qual a finalidade de descer dos céus à terra? A resposta poderia talvez ser muito simples para muita gente. Não, Jesus veio para nos salvar. Isso a gente escuta muito. Mas somente por isso, o que já seria um grande motivo, mas apenas isto? A igreja, quando colocou no catecismo qual a razão da encarnação do Verbo, é porque a encarnação do Verbo é o ato de Deus que justifica toda a existência humana. Numa palavra mais simples, sem Jesus não dá para explicar um ser humano. Na ótica da concepção do Verbo, da encarnação, sem isso a gente não teria como explicar por que Deus também nos quis aqui e nos quer aqui no mundo. Por que é que Jesus se fez carne? É uma pergunta que o catecismo vai tentar explicar a partir de agora. No número 456, se você tem o catecismo, acompanhe conosco para a gente poder ir lendo e discutindo e encontrando motivos, as situações, as razões que nos ajudam a pensar melhor sobre isto. Diz o catecismo assim, no 456. Com o credo niceno-constantinopolitano, nós rezamos assim: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Bom, aqui precisa que a gente entenda uma coisa. A encarnação do Verbo, a igreja afirma no seu credo niceno, que foi feita por nossa causa, por nós, homens, no caso, gênero humano, a humanidade, homem e mulher. Significa que Jesus não nasceu por causa de nenhuma outra situação, não se encarnou por nenhum outro ser. Jesus não se encarnou por causa de um animal. Ele não veio aqui para redimir um cachorro, um gato. Jesus não veio aqui para dar valor simplesmente a um animal na natureza, ainda que devam ser respeitados e bem cuidados. Mas o objetivo da encarnação não foi por causa de seres, criaturas, foi por causa do ser humano. Isso é muito importante para a gente entender, inclusive mais tarde, toda a prática pastoral da igreja que gira em torno do cuidado com a vida e, em primeiro lugar, a vida humana. Dá para você entender, então, que a igreja se preocupa com a vida humana, porque a vida humana é a razão de ser, a existência humana é a razão de ser de um projeto de vida de Deus encarnado em Jesus. Jesus não desceu à terra por causa de um cachorro ou de um gato, repito. Ele não veio aqui por isso. E nem viria se fosse só por isso. Para vir aqui salvar um gato ou um cachorro, Jesus não viria para isso. O credo vai dizer, e por nós, homens, ou seja, pela humanidade, primeira coisa, foi pelo ser humano que Jesus veio aqui. Daí a importância da vida humana para nós como igreja que seguimos o Evangelho. Daí a importância da vida humana acima de qualquer outra vida. Eu hoje na rede social eu vi que alguém perdeu um animal, eu acho que o animal morreu,
e a pessoa colocou assim: eu sei que você está no céu junto de Deus. Está não. O cachorrinho não está no céu. Ele não foi feito para isto. Quando o animal morre, ele não vai para o céu. A eternidade, a convivência, a contemplação de Deus é apenas para o gênero humano. O gatinho, quando morre, não vai para o céu. Ele é criatura. Nós somos filhos. Então há uma distinção clara quanto a isso. Jesus veio ao mundo por nós, pela humanidade. O credo da igreja professa isso. E por nós, homens, ou seja, pela nossa humanidade, pelo gênero humano. Aí continua o credo dizendo: e para a nossa salvação. Então, primeiro vem a dignidade do ser humano, que depois é chamado à salvação, por meio da conversão. Isso tem que ficar bem claro para nós, para a gente não andar por aí achando que bicho vale mais que gente. De forma alguma. Por mais que a pessoa possa ser desvirtuada na vida, Deus não trocaria aquela pessoa por um cachorro. Não trocaria aquela pessoa por um gato. Não trocaria aquela pessoa por um animal. De forma alguma. Porque o projeto de Deus se concentra, e você pode ler no relato da criação, leia no relato da criação, na obra da criação, o sexto dia é o dia que Deus cria a humanidade. Conclui a obra da criação com a humanidade. Não por ser menos importante. Pelo contrário, deixou o fim porque é a obra mais importante, que é imagem e semelhança de Deus. Os outros seres, as outras criaturas, elas não foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não foram criadas assim. O ser humano foi. E aí que é importante, apostar no ser humano. Acreditar na sua capacidade de conversão. Dar sentido à vida humana a partir da nossa vida e da vida dos outros. Jesus, então, desceu dos céus, se encarnou no ventre da Virgem por causa da humanidade. Sem isso, não dá para entender o que vem para frente, não. Não dá para entender o que vem pela frente. Sem isso, não vai dar para a gente entender de forma alguma. Se a gente partir de que o mistério da encarnação do Verbo foi por outro motivo, ou não foi por esse motivo da humanidade, não dá para entender o resto da profissão de fé, e muito menos o Evangelho. A gente viu ontem Jesus no Evangelho, na missa de ontem, quem participou viu, Jesus juntando o mandamento do amor em duas esferas. Primeiro, na linha do amor a Deus, depois transferindo esse amor para o gênero humano. Por isso o catecismo, nesse número 456, ele apresenta esta parte inicial do credo niceno e segue dizendo assim: o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Como é isso? Olha, se a gente já leu o livro do Gênesis aqui, na Sagrada Escritura, no primeiro livro da Bíblia, a gente já passou por isso lá no começo das aulas sobre o catecismo. Se você perdeu, pode rever essas aulas no nosso arquivo do YouTube. Você pode voltar lá e ver as primeiras aulas. Quando Deus cria a humanidade, a gente já viu isso. Depois de criada a humanidade, vem a introdução do mal e do pecado no mundo, através de um ato de desobediência. Certo? Isso feriu, manchou a humanidade, deixou a humanidade em estado de concupiscência, de propensão ao pecado, e marcou com um pecado que é chamado pecado original, de desobediência. Foi um ato grande que manchou a humanidade, deixou a humanidade sem a dignidade adquirida na criação, e somente um outro ato grande poderia restaurar esta humanidade diante de Deus. Este outro ato grande para corrigir o que foi feito é o que a gente chama de salvação operada na pessoa de Jesus na cruz
pelo sacrifício, que a gente hoje perpetua de modo sacramental numa cerimônia, num culto chamado Eucaristia, ou simplesmente para todos, Santa Missa. Dentro disso, aí o catecismo diz, ele veio para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Deus gosta da gente por causa de Jesus. Deus ama a gente por causa do seu Filho. É como se a gente dissesse assim, foi o Filho que foi junto a Deus e disse, olha, por minha causa, reconsidere a humanidade. Por minha causa, reconsidere o gênero humano e o adote como filho amado. E assim se fez. Nós somos filhos de Deus adotivos, porque Jesus, no seu mistério da reconciliação, da encarnação e da redenção, reconciliou o mundo com Deus, pelo sacrifício da cruz. Então vamos entendendo devagar por que é que Jesus veio. Por que é que Jesus veio? O número 457, ainda segue aqui com uma citação muito expressiva que nos é dado de São Gregório de Nissa, não é? Sobre o Horácio Catequético. É um escrito do São Gregório que eu gostaria de ler com você aqui, no número 457, um texto de São Gregório de Nissa, que diz assim: doente, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ela precisava ser reerguida. Morta, precisava ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, nós esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Pergunta São Gregório. Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? Pergunta São Gregório. Ou seja, a nossa realidade era nula praticamente. O pecado nos põe em situação de desencontro conosco, com os demais e com Deus. Aí São Gregório pergunta, Deus não se comoveria por isto? Na sua infinita misericórdia, na sua bondade, Ele não sentiria compaixão de um ser humano que viveria para sempre nessa situação de escravidão, de morte? Ele não sentiria compaixão disso? Pergunta São Gregório. Por isso agiu, mandando o seu Filho para nos salvar. Segue o texto, 458. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Aí a gente para aqui e pensa uma coisa. Jesus veio para mostrar como Deus ama. A dificuldade de muita gente ainda hoje para compreender essa afirmação reside no fato também de definir quem é Deus. Se a gente definir quem é Deus para a gente, encarnado em Jesus, fica mais fácil entender como é que Deus agiu no mundo. Então, é muito importante pensar isto. É importantíssimo ver essa realidade, de que maneira a gente vai poder concentrar o pensamento na compreensão disso. O catecismo diz, olha, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Somente por Jesus, de modo especial, de modo mais completo, é que nós conhecemos o quanto Deus nos ama. Por Jesus é que nós conhecemos o quanto Deus nos ama. Mas isso é preciso que a gente conceba a ideia de que Jesus é o próprio Deus no meio de nós, Deus Filho. Enquanto a gente ficar pensando que Deus é uma coisa e Jesus é só Filho de Deus, como se fosse um rapaz que Deus mandou aqui
para cuidar da gente depois ir embora, para trazer um recado de Deus aqui e nada mais, enquanto a gente ficar pensando nessa possibilidade de que Deus é só o Pai que está no céu e Jesus é só um enviado, apenas um mensageiro, alguém que veio dar um recado aqui, não vai. São Paulo vai dizer, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então veja, muda muito quando eu concebo Deus da pessoa de Jesus. Porque aí eu sei, a partir das Escrituras, eu sei o que ele quis, eu sei o que ele disse, eu sei o que ele pensou, eu sei o que ele fez a partir das Escrituras. Há uma canção do Padre Zezinho que diz assim, como quem tem milhões de coisas a dizer, ele chegou de lá do céu. O Filho Eterno se tornou filho de mulher. Viveu em tudo e obedeceu, fez tudo aquilo que pregou. Então falou como quem tinha o que dizer. Falou das coisas deste mundo e de lá do céu. Jesus falou assim. Então ele é o Deus no meio de nós. E isso foi reconhecido nas Escrituras por tanta gente, especialmente pelos mais pobres e mais sofridos. Os apóstolos, Pedro vai dizer, tu és o Santo de Deus de fato. És Deus no meio de nós. Aonde iremos nós? Para onde é que nós vamos? O Senhor é o Messias, enviado de Deus, Deus no meio de nós. Por isso que o Catecismo afirma que Deus, em Jesus, o Verbo se fez carne, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Modelo de santidade. Eu sempre costumo dizer que, para a gente se situar um pouco na dimensão da nossa postura de fé, na dúvida, a gente sempre deveria se perguntar, se Jesus fosse agir nisso aqui, ele faria como? Aí é fácil pecar menos, é fácil errar menos. É se perguntar, se ele estivesse aqui, no meu lugar, o que ele faria? O que é que ele diria? Mas você vai dizer, mas padre, você está querendo comparar a gente com Jesus. E não é. E a gente não tem que seguir o passo. Ele não é modelo. A gente não tem que se esforçar para chegar. Enquanto a gente ficar nessa história que Jesus é Deus e por isso fez, eu sou um pecador e não posso fazer, vai ficar sempre assim, perdido. Ele lá, distante. E nós aqui. Façam como eu fiz. Amem como eu amo vocês, disse ele. Façam como eu faço. Não adianta dizer que Jesus é Deus e por isso ele fez porque era Deus. A gente é pecador, não consegue. 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 Agora, precisa que haja todo um esforço e uma superação de realidades humanas que Jesus não teve. Essas realidades humanas Jesus não teve. Em tudo igual a nós, menos no pecado. Aí você entende com clareza que a medida do ser humano é a medida de Jesus. Não vamos chegar nunca à perfeição de Jesus, é claro, mas o ensinamento dele, todo o ensinamento é para ser aprendido e posto em prática. Você imagine, por exemplo, uma pessoa entra numa faculdade, passa 3, 4 anos estudando na faculdade, aprende tudo que tem que aprender no curso, sai, não exerce a profissão, não põe em prática. Frustrou. Aprendeu tudo, não coloca em prática, não adianta. O evangelho é para a gente aprender e buscar colocar em prática, senão não adianta. Fica a religião de aparência. Os fariseus, judeus, escribas da lei, mestres, tentaram muito fazer isso. Uma religião de aparências, e por várias vezes Jesus chamou esse povo de hipócritas. Ou seja, vocês estão tentando enganar a gente com uma vida que vocês não levam, ensinando uma coisa e sendo outra coisa. E Jesus chamou várias vezes esse povo de hipócritas. Então Jesus veio para ser o nosso modelo. E modelo, a gente não precisa ser igual. A gente precisa buscar se inspirar nas suas palavras e atitudes
para também melhorar a nossa condição de vida cristã. Igual a Jesus, nenhum de nós vai ser nunca. Mas ele nos ajuda a compreender como é que Deus gostaria que a gente fosse. Vamos seguindo. Ponto 460. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Papa João Paulo II, na sua encíclica sobre o Filho de Deus, Redemptor Hominis, o Papa João Paulo II traz ali também uma palavra que foi musicada pelo Nelson Correia, quando diz que Jesus é rosto divino do homem e é rosto humano de Deus. O ponto 460 do Catecismo vai dizer exatamente que Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, para que nós, humanos, participássemos da vida divina. Ou seja, nós não somos apenas um bolo de carne e osso por aí afora. Em nós existe algo de muito especial, mais especial ainda. Há um quê de divino em nós que nos diferencia dos demais seres. Por isso, gente, nunca vai ser igual a bicho e vice-versa. Nunca. Animal nunca vai ser igual a gente, porque é outra categoria. Animal não é divino. É criatura. Eu volto a insistir nisso. Bicho é criatura de Deus. Nós somos filhos. Olha a distância que existe, enorme, entre um e outro. E diante disso, a divindade do ser humano nos vem através da humanidade de Jesus, que vindo ao mundo e se encarnando, Deus trouxe para o mundo, tornando o ser humano divino. Tornando o ser humano divino. É a partir dessa realidade que nós então entendemos por que é que Deus é para nós, em Jesus, aquele que realiza o ser. É a partir daí que a gente vai entender toda essa realidade do ser humano que se torna divino, em Jesus. Número 461, aí entra o mistério da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo vem então ser este grande momento, este grande evento e situação que vai justificar o Verbo no meio de nós. Sobre o que fala o Catecismo quando fala de encarnação do Verbo? Vejamos, 461. Retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, a Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Da encarnação, na carta que São Paulo escreve aos Filipenses. Aos Filipenses. Haja entre vocês o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E a carta aos Hebreus está dizendo, por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara, não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos e sacrifícios pelo pecado. E então eu disse, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Já citando também o Salmo 40. Então veja, o que a igreja denomina como encarnação é exatamente esta presença de Deus da pessoa de Jesus. Agora,
citando São Paulo aos Filipenses, vai dizer: Jesus não fez disso um motivo para se ufanar, para bater no peito e dizer: não, agora eu sou Deus e estou aqui no meio do povo. Não, diz São Paulo, mas humilhou-se em ato de obediência. Olha lá o Gênesis no Antigo Testamento, a desobediência de lá é coberta, é superada, é vencida pela obediência de Jesus. Obedecendo a Deus, se fez carne, e de tal maneira foi tão atuante, tão forte essa realidade, que foi obediente até a morte, e a morte de Jesus, cumprindo o projeto de Deus para o mundo. E isso a igreja chama de encarnação. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Pronto. Para ser cristão, tem que crer em Jesus encarnado. Não adianta ficar pensando aí que Jesus é um ser holístico, que está nas nuvens, que é uma onda, que é isso, que é força positiva, energia positiva. Não, é uma pessoa, um ser humano. Gente, de carne e osso, como diz São Paulo, e tudo igual a nós, menos o pecado. É gente. Jesus não foi um evento, uma situação que passou por aqui como que uma ideia etérea de uma situação. Não. É gente concreta. E isso é que faz a diferença para nós cristãos católicos, porque nós cremos num Deus que foi gente como a gente. Isso é muito importante e faz muita diferença do contexto das demais religiões. Boa parte das religiões do mundo cultua deuses que não foram humanos. Cultua deuses que não atingiram ou não vieram ao nosso encontro. Não estiveram no meio de nós. E Jesus veio para divinizar a gente, diz o catecismo. Isso a gente vai lembrar num trecho do ofício da Imaculada Conceição, quando diz que para que o homem suba às sumas alturas, desceu Deus do céu para as criaturas. Veio para que a gente fosse. Desceu para a gente subir. Isso tem grande peso e grande importância para a gente entender. Aí vamos lá. Chegamos ao ponto 464, onde se trata de Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isto foi motivo de muita discussão ao longo da história, e até de muitas heresias, inclusive os concílios na história da igreja tiveram muitas vezes que rebater isto, né? De Jesus como a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. Houve quem afirmasse que eram duas coisas separadas, houve quem afirmasse que Jesus foi humano até certo ponto, só a partir daí é que ele foi divino. Houve quem afirmasse que Maria não foi mãe de Deus, porque quem nasceu de Maria não foi o Deus, foi o ser humano Jesus. Enfim, foi ponto de muita discussão ao longo da história, essa questão de Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tão Deus quanto homem e tão homem quanto Deus. Mas aí, o Papa João Paulo II, quando elaborou o catecismo, colocou para toda a igreja a nossa verdade de fé que nós cremos, que é essa aqui. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. É como se as pessoas costumam pensar que Jesus é a metade Deus e a metade humano. Não. A igreja não faz essa distinção, né? Uma pitada de humanidade e uma pitada de divindade mexe tudo e dá uma pessoa. Não é nesse sentido, não é aí, não é por aí que a gente caminha. A igreja vai dizer assim: Jesus se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender e clarificar essa verdade de fé no decurso dos primeiros séculos diante das heresias que a falsificavam. Aquilo que eu disse a vocês.
Houve muita gente que confundiu isso no começo da história da igreja. E saía afirmando que é uma coisa, que é outra, que é isso, que é aquilo. Por isso a igreja estabelece a verdade de fé a partir de um elemento doutrinário do catecismo, dizendo ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 465. As primeiras heresias. O que é uma heresia? É uma negação da fé. Uma heresia é uma negação da fé. Então, é exatamente aí que a gente vai entender que as primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo mais do que a sua divindade. Docetismo gnóstico, por exemplo, né? Que negavam exatamente isto. Não admitiam a ideia de Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus que veio na carne. No século III, a igreja teve que afirmar contra Paulo de Samosata, teve que afirmar em um concílio em Antioquia que Jesus é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Isto é importante. Jesus é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Por adoção somos nós, filhos adotivos. Não é que Deus adotou Jesus. Faz nem sentido. Foi preciso a igreja afirmar num concílio em Antioquia. O primeiro concílio ecumênico de Niceia, em 325, confessou no credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Gerado. Não nasceu do nada. Já existia. Não criado. Não foi inventado. Já existia. Consubstancial ao Pai. Na mesma natureza do Pai. Isso a igreja rebateu Ário. Ário era um dos hereges da época que levantou a ideia de que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. A igreja não afirma isso. Isso foi a heresia que Ário levantou e a igreja rebateu. Jesus teria sido criado do nada. A igreja disse, não é assim. Não é dessa forma. Dentro disso, 466 então, a heresia de Nestório via em Jesus uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, em Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo unindo a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. São heresias que foram postas na época. E a igreja teve que rebater a partir dos seus concílios, em Antioquia, em Éfeso, em Alexandria, etc. E aqui nós vamos entendendo, a humanidade de Jesus não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez desde sua concepção. Por isso, o concílio de Éfeso proclamou que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Isso mesmo. A afirmação de que é divino, mas é humano nascido de uma mulher. Isso São Paulo já afirma na carta aos Gálatas, lá no capítulo 4. Você vai encontrar a afirmação que São Paulo vai dizer, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. A humanidade de Jesus, então proclamada aqui. E ainda, os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo ao ser assumida por uma natureza, pessoa divina do Filho de Deus. Ou seja, já é outra história. Aqui, o monofisitismo, que era apenas uma única forma, uma única natureza, afirmava que Jesus, veja, conforme se estabelece o monofisitismo, a natureza humana de Jesus deixou de existir na hora que foi assumido pela natureza divina do Filho de Deus. Como poderia ser?
Quem estava entre nós era só o divino, não era humano? Aí a igreja vai dizer exatamente em contrário a isso. Confrontando essa heresia, em Calcedônia, a igreja vai dizer, na linha dos santos padres, ensinamos unanimemente a confessar que um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Semelhante a nós. Consubstancial é ser semelhante, ter a mesma substância. Ao Pai, do ponto de vista divino, a nós, do ponto de vista humano, exceto do pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Claríssimo para nós, então, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A natureza humana não se separa da divina. Não se separa. O Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Não dá para dizer que uma coisa é separada da outra. E assim a gente vai seguindo. Deixa eu só me situar no meu tempo, para a gente poder ver até onde a gente vai. Certo? Estamos no número 468, nós vamos terminar esse terceiro capítulo para deixar pendente as próximas, porque a cristologia é sempre muito complexa e se a gente apertar muita coisa, pode ser que dê um nó no juízo para entender. Depois do concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em Constantinopla, o concílio ecumênico confessou o seguinte: não há senão uma única hipóstase, ou seja, pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. A igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Simples assim. Para entender a dimensão de Jesus como humano e divino, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. No ato penitencial da missa, antigo da igreja, aliás, não é um problema da missa, da igreja em si, rezado em outros momentos, se diz: Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, sendo vós quem sois. Então se começa dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Vamos pegar para terminar essa aula de hoje, essa passagem que está aqui no nosso catecismo, que é exatamente a passagem do ofício das horas bizantino, que diz assim: a liturgia, ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a Igreja Romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta da seguinte maneira: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes, por nossa salvação, encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado. Ó Cristo de Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo. Salvai-nos.
uma oração bonita da liturgia bizantina. Então, nessa aula de hoje, a gente começou a estudar sobre a pessoa de Jesus. E deve ficar claro para nós, no encontro de hoje, que o fundante dessa realidade é exatamente a encarnação do Verbo, suas consequências. Por que o Verbo se encarnou? A gente viu hoje nessa aula. Por que o Verbo se encarnou? E de que maneira o Verbo, sendo Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, transmite e dá para o ser humano essa dignidade tão grande. Nós vamos ficar para a próxima aula a partir do ponto número 4, do número 470, seguindo um pouco o conhecimento sobre a pessoa de Jesus dentro desse parágrafo primeiro da profissão de fé. Os 2 primeiros parágrafos, então, são sobre o Verbo de Deus, sobre a encarnação do Verbo. Eu quero agradecer a você que esteve comigo. Você vai dizer, mas padre, por que hoje a aula é mais curta? Pode ser que seja mais curta por 2 motivos. Primeiro, pelo conteúdo, que é muito denso, e precisa trabalhar um pouco para não sobrecarregar vocês no conhecimento e no aprofundamento. Segundo, porque daqui a pouco também eu tenho uma reunião da Diocese e preciso estar presente numa sala de reuniões para dirimir a questão da Assembleia Diocesana em nível regional. A gente está elaborando aqui com a equipe nossa essa Assembleia. Então, preciso também, hoje, sair um pouco mais cedo da aula para poder ter condição de entrar numa sala de reuniões daqui a pouco, preparando a Assembleia em nível regional. Mas, na quarta-feira que vem, a gente vai se encontrar aqui e a gente vai dar continuidade aos estudos, às 7 horas da noite. Eu quero agradecer a você que esteve comigo, em qualquer lugar, em qualquer situação que você esteve, seja aqui na cidade, no estado, na diocese, enfim, no país, ou do que seja, em alguma cidade que nos acompanhou e tem nos acompanhado em nossas redes sociais. Quero lembrar que esta aula, as nossas aulas, as nossas transmissões, de modo geral, elas são feitas em duas plataformas diferentes. Nós usamos o Facebook, no Facebook chamado Reitoria Missa, e usamos o YouTube do Padre Edson Rodrigues. Então, são 2 plataformas que a gente usa para fazer valer essas aulas, as celebrações, os conteúdos. Todos os dias a gente tem a meditação da Palavra de Deus no programa Verbum, né? O Verbum é aquele programa que a gente tem de 2, 3 minutos diários, refletindo um pouco sobre o Evangelho do dia. Você pode ter acesso a esses programas no nosso canal do YouTube. Vá lá no canal, se inscreva, né, para poder receber sempre a notificação. Clica no sininho, recebe sempre a notificação de novos vídeos, de novas postagens que a gente vai fazendo aqui no canal, e assim a gente vai acompanhando com você esta realidade da igreja que vai, na nossa escola de formação, oferecendo esta formação para você. Quero lembrar que no dia 31 deste mês, sábado próximo, nós vamos estar na cidade de Alagoinha com uma equipe para fazer uma live beneficente para a obra das vocações sacerdotais. Esses dias agora, até a próxima quinta-feira, o padre Erivânio, que é o pároco de Alagoinha, está fazendo o seu tríduo para celebrar os seus 15 anos de sacerdócio, na próxima quinta-feira. Dentro dessa semana vocacional de Alagoinha, a pedido do senhor bispo Dom José Luiz, nós vamos realizar no dia 31, sábado, numa cadeia de transmissão por vários Facebooks das paróquias, vários Facebooks estarão transmitindo ao mesmo tempo. A partir das 8h30 da noite estaremos juntos para fazer uma live lá em Alagoinha, beneficente, em prol da obra das vocações sacerdotais. A manutenção dos seminários, a formação dos nossos futuros padres. Eu quero deixar o convite para você desde já, para acessar o nosso canal, também no dia 31, sábado que vem, na live que vamos fazer sobre a obra das vocações sacerdotais na nossa diocese, com a participação de vários padres, seminaristas, pessoas que estarão lá, cantores e cantoras. Vamos estar juntos fazendo um momento de música, um momento de formação, de orientação, enfim, para que nós possamos dar à nossa diocese também esse contributo dentro da obra das vocações sacerdotais. Obrigado a você que esteve comigo nessa noite, obrigado a você que esteve com a gente sempre e está sempre com a gente na escola de formação. Quero, no final desse programa, dessa aula, quero abençoá-los. Acompanhe a gente também no programa Kairos, Tempo de Esperança. Todos os dias de manhã eu estou na rádio, de 8 ao meio-dia, com música, informação, cultura, muitas coisas boas lá no Kairos. Você pode acompanhar a gente na rádio Agnus Dei. Para quem mora fora e não tem acesso
a rádio pela frequência 106.7, você pode baixar na Google Play, você pode baixar na Play Store o nosso aplicativo. Lá tem o aplicativo Rádio Agnus Dei. Você pode baixar lá e acompanhar com a gente, como tanta gente nos acompanha no Brasil e até no mundo, fora a nossa programação. Todos os dias, das 8 ao meio-dia, o nosso Kairos, Tempo de Esperança, que é o programa que a gente leva ao ar. Eu fico com vocês 4 horas por dia, de manhã, 8 ao meio-dia, tá certo? Receba, portanto, a bênção de Deus, para que o Senhor possa vir à sua casa e possa lhe abençoar nesta hora e lhe dar toda graça e bênção do céu. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Amanhã nos encontramos na missa às 7 horas da noite aqui na nossa reitoria e quarta-feira na próxima aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Fique com Deus.